Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préola da nossa revista editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, cujo título é Puritanismo, o movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Irmãos, nesse nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre esse movimento que é de suma importância para a história da igreja. A igreja moderna, ela é em grande medida filha desse movimento que aconteceu preponderantemente na Inglaterra e que, sem sombra de dúvidas, deixou marcas indeléveis, inapagáveis no movimento pentecostal. Então nós vamos com muita satisfação apresentar para vocês também alguns livros, algumas indicações bibliográficas. Eu tenho certeza que a aula de hoje, se você conseguir aprofundá-la como professor de escola bíblica, se você conseguir fazer um esforço para tentar compreender os principais pontos, eu tenho certeza que a sua aula vai ser muito enriquecedora, porque os puritanos têm muito a nos ensinar. Então vamos começar a nossa exposição de hoje, mas não se antes chamar a nossa vinheta. Vamos lá, meus irmãos, eu pretendo fazer uma exposição histórica bem completa, como vocês sabem. Nosso objetivo no canal EBD Betel é fornecer para vocês um conteúdo de natureza complementar que vai enriquecer tanto a sua compreensão como a sua exposição como professor de escola bíblica dominical. Para dar uma aula, uma pré-aula de qualidade para vocês, a gente utiliza alguns livros, como por exemplo, o livro de História da Igreja Ilustrada do Justo Gonzalez. Na minha opinião, é sem sombra de dúvida o livro em língua portuguesa que melhor atende o público da igreja de um modo geral. Ele nem é resumido demais e nem é profundo demais. Ele não fica trazendo diversos debates acadêmicos, contrapondo teses de historiadores distintas, não. Ele faz uma síntese, mas ao mesmo tempo ele é muito completo. Como você pode ver, ele tem 2 volumes. Tá? Então, a História Ilustrada do Cristianismo, editora Vida Nova, é o livro que a gente utiliza como referência para a exposição do nosso conteúdo para vocês. No entanto, especificamente para a aula de hoje, o Justo Gonzalez nos trouxe uma colaboração muito grande. Ele fala dos puritanos, mas ele não tem um capítulo específico sobre os puritanos, ele não traz um desenvolvimento da teologia puritana. E aí o livro que eu indico para vocês, que sem sombra de dúvida não vai servir somente para o estudo dos puritanos, vai ser um livro que vai servir para a vida espiritual de vocês, um livro maravilhoso. É o livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessos, do autor Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele foi o pregador titular da Capela de Westminster durante aí, boa parte do século XX, um dos grandes pregadores do século XX. Ele tem inúmeros sermões publicados, ele tem um comentário gigantesco aos Romanos, com 14 volumes, ele tem comentário do livro de Atos, comentário aos Filipenses. Ele é, de fato, uma referência quando se trata de pregação expositiva no século XX. E ele escreveu esse livro aqui, na verdade ele não escreveu esse livro, ele fez várias conferências anuais sobre os puritanos e ele, como palestrante principal, ele sempre trazia uma palestra sobre um puritano importante, sobre a origem do movimento, sobre aplicações do movimento. E ele sempre trazia um tema relacionado aos puritanos ou ao puritanismo, ao movimento puritano. Outro livro que é referência, é esse Paixão e Pureza, do Joel Beeke. O Joel Beeke, esse livro aqui, eu não indico que você compre, tá? Ele é como se fosse um guia para a leitura dos puritanos. Ele apresenta todos os grandes nomes do puritanismo e apresenta também um guia de leitura das obras de todos esses puritanos. Mas a maioria das obras não estão publicadas em português, então as citações são em inglês. Sem falar que eu acredito que se você quiser um livro sobre puritanos que seja mais edificante, você pode comprar esse aqui do Martyn Lloyd-Jones. Também tem do J. Packer, que também são livros muito bons que você encontra até na internet, que eu acho que já são suficientes. Esse do Beeke, ele é muito extenso, tá? Ele fala de todos os puritanos. Eu acredito que se você não precisa de um manual desse tamanho. Eu praticamente não leio ele todo, é impossível. É muita gente que ele cita, é muita bibliografia e acaba ficando cansativo. É mais um livro de consulta para quem se interessa nesse tema. E por fim, para finalizar a rodada de hoje, na verdade eu tinha até mais livros aqui para indicar. Livro dos Mártires, um clássico da literatura cristã, fala sobre os puritanos que foram perseguidos pela igreja anglicana.
certo? Então nós vamos estar tratando não só pela igreja anglicana, ele vai desde a período lá da história bíblica, e ele vem passando qual o nome dele? Falei dele na semana passada. Não é o Tyndale, não. É o Tyndale, ele fala do Tyndale também. O Wycliffe, ele fala do Wycliffe, ele fala do John Hus, e ele fala de todos os outros grandes puritanos que foram perseguidos, tanto pela igreja católica, como também pela igreja anglicana. É um livro que é referência nesse assunto aí de perseguição. Então, essas são as indicações de hoje. Próxima semana, de repente, eu faço mais alguma indicação. Acho que eu vou me arriscar e fazer mais uma última aqui, que é o livro A Reforma, As Reformas na Europa. É um livro que ele é um pouco mais detalhado nessa parte de reforma protestante do que o Justo Gonzalez, porque o Justo Gonzalez ele fala de todos os 2000 anos da história da igreja, né? Então, se você quer aprofundar um pouco mais na reforma, esse livro aqui, ele é melhor, tá? Da editora Sinodal, um livro muito bom. Enfim, gastado esses 5 minutinhos iniciais para fazer essa indicação de livro, principalmente do Justo Gonzalez e do Martin Lloyd-Jones, vamos iniciar então a nossa exposição de hoje. Primeiro agradecendo todos os nossos apoiadores. Nós só estamos dando continuidade desse trabalho, pode ter certeza, por causa da ajuda, do apoio de vocês. E, como vocês sabem, os nossos apoiadores também têm acesso ao nosso slide, tanto em Word quanto em PDF. Tem gente que não sabe lidar com PPT, com PowerPoint, mas sabe usar o Word. Então, o nosso slide em Word facilita muito a vida, sem falar que já tem uma base ali construída. Você pode retirar coisas, acrescentar coisas. Então, a disponibilização desse slide em PDF, eu tenho certeza que tem ajudado muitas vidas. Segundo lugar, é a indicação dos livros que eu já fiz. Já fiz a indicação dos livros para vocês. E em terceiro lugar, falar acerca da estrutura da nossa exposição. Primeiro, a nossa revista vai falar do movimento dos puritanos, de um modo geral. Depois ela vai falar sobre alguns aspectos da doutrina puritana. E, por fim, vai falar de alguns pontos de contato entre o puritanismo e o pentecostalismo. Eu acho que a nossa revista, por falta de espaço, e a revista está muito bem escrita, tá? Eu não quero fazer uma crítica à forma como a revista foi escrita, por falta de espaço mesmo. Ela não desenvolveu muito bem como o movimento puritano surgiu. E é essa ênfase que eu quero dar aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo complementar de muita utilidade. Então vamos começar falando sobre o movimento puritano, mas essa aqui é o tópico da revista que eu vou trazer mais conteúdo complementar. E eu quero iniciar com vocês, falando dos principais destaques da reforma protestante sob Zwinglio e Calvino. As principais. A gente focou muito na última aula sobre Lutero, mas agora eu queria dar mais ênfase aos impactos da reforma protestante desenvolvidas por Zwinglio e por Calvino. É claro que 80% do que Zwinglio e Calvino, 90% do que Zwinglio e Calvino propuseram, Lutero propôs também, tá? Mas aqui eu vou destacar algumas peculiaridades da doutrina de Zwinglio e de Calvino. Em primeiro lugar, a autoridade das escrituras é uma marca característica do movimento protestante, do movimento de reforma. E invocar a autoridade das escrituras, pessoal, não é só dizer que as escrituras é a palavra de Deus, é dizer que as escrituras possuem mais autoridade que a tradição da igreja e que o Papa. Invocar a autoridade das escrituras é dizer que quem dá a última palavra sobre os temas de doutrina não é um conjunto de tradições que foram construídas ao longo dos séculos. Qual era a tese católica? A tese católica é a seguinte: nós somos os sucessores históricos dos apóstolos. Portanto, nós somos os portadores da doutrina. E essa doutrina é viva, ela não é estática. Ela se desenvolve ao longo da igreja através de outras revelações que nós vamos recebendo da parte de Deus. O que os reformadores disseram? Não. O mesmo Espírito que falou lá na reforma, ele precisa falar hoje também. Então, nenhuma doutrina nova pode ser contrária à palavra de Deus, ou pode fugir do espírito da palavra de Deus. Porque todas as vezes que a tradição... Não é que os reformadores desprezavam a tradição, eles utilizavam a tradição, eles citavam Tomás de Aquino, eles citavam Agostinho, eles citavam Ambrósio, é óbvio que eles seguiam a tradição. Sei lá, 80% dos dogmas protestantes também são dogmas católicos. Então, é óbvio que eles utilizavam a tradição. No entanto, o argumento protestante não era que a tradição não tinha valor, é que a tradição não tinha mais valor que as escrituras, porque ela necessariamente precisa seguir o espírito das escrituras, porque o espírito que falou através das escrituras precisa continuar falando também de modo compatível. Então, quando a tradição é incompatível com as escrituras, prevalece as escrituras. Então,
Contra o argumento da autoridade papal e da tradição, os reformadores propuseram a autoridade das escrituras acima de qualquer outra. Eles não desprezavam as autoridades, tampouco a tradição, no entanto, sempre colocavam as escrituras em primeiro lugar. Segundo lugar, como eles valorizavam demais as escrituras, eles queriam que todos os homens tivessem acesso a elas. E por isso os reformadores foram ávidos na realização de traduções das escrituras. O próprio Lutero, ele traduziu as escrituras no período que ele estava no cativeiro lá em Wittenberg. Ele traduziu as escrituras dos originais para o alemão. Nós temos também William Tyndale, lá na Inglaterra, que já tinha o coração puritano ardendo dentro de si. E ele queria muito que a igreja inglesa tivesse acesso às escrituras e pudesse ser enriquecida pelo conhecimento da palavra de Deus. E mesmo sem a autorização do Estado, ele promoveu a tradução das escrituras, já seguindo também o espírito de Wycliffe. Wycliffe não fez uma tradução das escrituras, mas como ele pregava a autoridade das escrituras sobre qualquer outra tradição ou autoridade eclesiástica, Wycliffe inspirou várias pessoas que fizeram traduções, mas nunca foi uma tradução completa. Quem fez essa tradução completa foi William Tyndale, e ele trouxe para a língua inglesa uma tradução no seu próprio idioma. E isso aconteceu em todos os lugares onde a Reforma Protestante chegou. Eles logo traduziram a Bíblia e colocavam à disposição do público, colocavam na entrada das paróquias, na entrada das igrejas, com o objetivo de dar amplo acesso à população. E depois, com a invenção da imprensa, é claro que isso teve uma difusão muito maior. Depois, nós temos outra diferença aqui entre o catolicismo e a igreja reformada. Pessoal, vamos entender o seguinte. Quando a Reforma Protestante começou, ela começou através de Lutero. E todos os seguidores de Lutero foram chamados de luteranos. No entanto, todos os reformadores, todas as igrejas protestantes reformadas, que não eram luteranas, eram simplesmente chamadas de reformadas. Não é que os luteranos não fossem reformados. Não entenda mal. Os luteranos também eram reformados. Só que, por tradição, como eles eram seguidores de Lutero, eles foram chamados de luterano. E aí, todos os outros reformados eram chamados simplesmente de reformados. Tá bom? E quem eram os outros? Os seguidores de Zwingli e os seguidores de Calvino. A influência de Zwingli e de Calvino foi tão grande, principalmente de Calvino por causa das institutas, que todos que não eram luteranos nem católicos eram chamados de reformados. Beleza? Então, hoje, os irmãos presbiterianos e batistas que seguem uma doutrina calvinista, eles avocam para si o título de reformados. Isso aí, irmãos, é um simples desenvolvimento histórico, tá? Porque eles seguem as mesmas doutrinas que foram propostas na época da Reforma Protestante. Não tem nenhum preconceito em relação a isso. Eles não estão dizendo que nós também não somos reformados. Eles só estão avocando para si uma terminologia que era utilizada desde a época dos primórdios da Reforma Protestante, que os seguidores de Calvino eram chamados de reformados, tá? Em todos os lugares. Lá na Inglaterra, eles receberam a denominação de protestantes, depois também de congregacionais e, por fim, de batistas, tá bom? E de independentes. Eles fragmentaram em alguns segmentos a partir da compreensão da eclesiologia no tocante ao governo da igreja. Mas na Europa continental, seguidores de Lutero eram luteranos, católicos eram católicos e reformados eram o resto. Beleza? Então, esse grupo de reformados, eles contestavam a suposta autoridade máxima do Papa sobre a igreja e também a autoridade do rei. Por quê? Porque, segundo a compreensão reformada, as autoridades da igreja nem eram uma autoridade religiosa episcopal. O que é primeiro eu vou fazer uma diferenciação básica, tá, do governo da igreja. E aqui eu já quero aproveitar para ficar marcando as partes que eu já falei. Uma igreja episcopal é uma igreja liderada por bispos, por pessoas que têm a proeminência, pessoas que têm um governo da igreja de maneira quase que absoluta. É o que acontece, por exemplo, na nossa denominação, Assembleia de Deus de Madureira. Nós temos o bispo primaz, que é um bispo que é quase primaz, né, o bispo Samuel, e o colégio de bispos ali que ficou reduzido porque 2 faleceram, infelizmente, durante o período da Covid. Então, esse colégio de bispos, eles têm uma autoridade basicamente absoluta. Não tem como, por exemplo, eu estou falando aqui, irmãos, hipoteticamente, tá? Não é eventualidade deles se desviarem da sã doutrina, não existem meios eclesiásticos para tirá-los, para demovê-los do poder. Não existem esses meios, porque o nosso modelo de igreja é semelhante ao modelo católico, que é o modelo episcopal.
em que a autoridade máxima está na mão dos bispos. No entanto, os reformados, ao ler as escrituras, principalmente Atos dos Apóstolos, eles perceberam que o governo da igreja no período de Atos era coletivo. Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, os discípulos, os apóstolos, se reuniram com os anciãos. A palavra ancião é prosbútoros, do grego, que é presbíteros. Quer dizer, os anciãos são os líderes da igreja. E Pedro, lá em 1 Pedro, diz que eu sou um presbítero como vós, ou seja, sou ancião como vós. Então, os apóstolos, eles eram anciãos, que eram chamados de apóstolos, porque eles seguiram Jesus intimamente. No entanto, eles também eram anciãos. Então, o governo da igreja era realizado pelos anciãos, pelos presbíteros da igreja, de acordo com a leitura de Atos dos Apóstolos. E conforme a gente encontra em Atos 19, Paulo falando para os líderes de Éfeso, ele se refere a eles pelas três expressões como se fossem sinônimas, porque de fato são bispos, pastores e presbíteros. Ele usa os três termos para se referir ao mesmo grupo, dando a entender que esses três termos eram termos sinônimos. E aí nas cartas de Paulo, quando ele usa o termo bispo, a gente tem que compreender Paulo falando nas cartas da mesma forma como ele falou em Atos. Quer dizer, ele fala bispo no sentido de governo da igreja, que é o termo bispo seria sinônimo de presbítero, que seria sinônimo de pastor. Seriam termos sinônimos. Mas qual é o problema? O problema é que logo a segunda, terceira geração de cristãos, depois da morte dos apóstolos, começaram a atribuir mais poderes para alguns líderes com maior destaque nas principais cidades. E esses bispos passaram a ter proeminência e paulatinamente foram acumulando poder, e dentre eles o que mais acumulou poder foi o de Roma, até o momento que o de Roma invocou para si a prerrogativa de mandar sobre todos os outros. Então, os bispos da igreja do segundo século em diante, eles começaram a acumular um poder que não existia em Atos dos Apóstolos. Então, a reforma protestante criticava o modelo episcopal da Igreja Católica e, conforme nós veremos aqui pelo movimento puritano, eles vão criticar também a adoção desse modelo pela Igreja Anglicana. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, tá? E qual é o grande diferencial do modelo episcopal para o modelo presbiteriano ou congregacional? Porque os reformadores eles se subdividiam também entre presbiterianos e congregacionais. Para o modelo episcopal, você tem um líder maior que lidera outros bispos, no caso da Igreja Católica, um papa que lidera arcebispos, que lidera bispos, que lidera as dioceses e, consequentemente, os outros padres e diáconos e tudo mais. Então, a estrutura é bem piramidal. No topo está o papa e embaixo estão os outros bispos que depois governam a igreja. Praticamente com autoridade incontestável pelo povo. O povo não tem condições de contestar nenhuma decisão do bispo primaz, que no caso da Igreja Católica é o papa, ou dos demais bispos. Não existia essa possibilidade, porque os bispos reivindicavam autoridade praticamente soberana sobre a igreja. E a igreja reformada criticava esse modelo de liderança. Até porque esse modelo de liderança, quando você tem um bispo crente de verdade, um homem temente a Deus, um homem que realmente está comprometido com a verdade do evangelho, isso é bom porque acaba que ele tem mais liberdade, ele tem menos pessoas para dar satisfação. Então, sozinho você caminha mais rápido, não é verdade? Sozinho você caminha mais rápido. Uma coisa é você ir para um lugar sozinho, outra coisa é você ter que levar mulheres, crianças, animais, como o povo que saiu do Egito. Então, sozinho você vai mais rápido. Então, quando você dá uma autoridade para alguém que realmente é um homem temente a Deus, servo do Senhor, de caráter, de princípios, e essa pessoa tem poderes praticamente absolutos, porque não existem mecanismos institucionais para barrar o poder dele, quando isso acontece, é uma bênção, porque ele consegue levar a igreja muito mais rápido para a direção que Deus quer. Mas quando, eventualmente, a liderança começa a se desviar dessa doutrina, começa a se perder na atividade de governar, aí, nesse caso, não há mecanismo para coibir os absurdos, os abusos, os erros. Às vezes não são nem abusos, são erros. Então, existe uma crítica da igreja reformada em relação a esse modelo episcopal de governo. Por isso que os reformados, ou eles eram presbiterianos, que entendiam que a igreja local tinha que eleger presbíteros, ou seja, anciãos, líderes. Então o governo era coletivo e normalmente eles selecionavam um deles para ser o pastor, que estaria incumbido não apenas da administração e do zelo doutrinário, mas também do cuidado das pessoas em tempo integral. Então existia esse modelo presbiteriano e, posteriormente, desenvolveu-se o modelo congregacional, que eles entendiam que, não, o governo não estava na mão dos anciãos. Os anciãos, eles realizaram um concílio e incluíram toda a igreja. A igreja participou da decisão, portanto, o modelo mais adequado é o congregacional. Então, os reformados se dividiam entre presbiteriano e congregacional.
essa informação é importante, por isso que eu estou demorando nela, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Então, os reformados ou eram presbiterianos ou eram congregacionais, e eles se diferenciavam dos modelos que existiam, tanto da visão de que o Papa, que é o modelo episcopal, liderava a igreja, como também a visão de que o rei deveria presidir sobre a igreja, como ocorreu no caso da igreja anglicana. Depois nós temos a rejeição das indulgências e do purgatório, porque não eram doutrinas bíblicas, eram doutrinas construídas pela tradição. Não que o perdão de pecados não fosse uma prerrogativa da igreja, conforme Jesus falou lá em João 20. No entanto, a forma como era utilizada essa passagem, que era a venda de indulgências, foi algo amplamente recriminado pela Reforma Protestante. Depois temos a mudança na doutrina da ceia, já falei isso também na última aula. Para os católicos, o pão se transforma no corpo de Jesus, o pão é efetivamente o corpo de Jesus, e daí a tradição católica rezar a missa com o padre voltado de costas para o público e de frente para o altar. Daí a ideia de púlpito como altar. Essa ideia de púlpito como altar que a gente herda dentro da tradição pentecostal, que as pessoas continuam chamando púlpito de altar, isso aí é uma visão católica, que entende que o padre é um sacerdote, e esse sacerdote está novamente oferecendo o corpo de Cristo em sacrifício ao Pai. Por isso que o púlpito na Igreja Católica é um altar, como o altar do Antigo Testamento. Por isso que o padre é chamado de sacerdote, como o sacerdote do Antigo Testamento. E o sacrifício ali, em vez de ser um cordeiro, é o próprio Cristo, que está sendo como se fosse sacrificado ali naquele momento, e é extraído dele o pão, que é o corpo dele, e o vinho, que é o sangue dele. Tá? Então a doutrina da consubstanciação, ela entendia que o pão se transformava no corpo e o vinho se transformava no sangue. Só que aí também mudaram, em vez de ser como na época bíblica, só o padre tomava o vinho e o povo comia a hóstia, o pão. E o povo comia a hóstia de joelhos, porque estavam diante do corpo de Cristo. Guarda essa informação, tá? Porque os puritanos não vão aceitar a ceia de joelhos. Por que eles não vão aceitar a ceia de joelhos? Porque para o movimento reformado, a ceia não é o corpo de Cristo. Ela ou representa o corpo de Cristo, ou o corpo de Cristo está presente ali espiritualmente, mas não é efetivamente o corpo de Cristo. O pão não é o corpo, beleza? Ele representa, ou o corpo está junto com presença, mas não há uma transformação do pão no corpo. Então, existe uma mudança da concepção do que é a ceia. Depois, sacerdócio universal de todos os santos. Para a Igreja Católica entendia que os sacramentos eles tinham um poder próprio, porque foram ministrados por sacerdotes que seguiram a descendência apostólica. Então, a autoridade do sacramento decorria da autoridade do sacerdote, que decorria da sucessão apostólica. Passava de geração em geração. Os protestantes, os reformados, entendiam que todo crente era um sacerdote, porque Deus veio constituir um reino de sacerdote. Então, todo crente é um sacerdote, certo? Então, esse status diferenciado de liderança não era bem vista dentro do movimento reformado, tampouco dentro do movimento puritano. Tá? Essa ideia de meio que endeusamento de líderes não era algo comum dentro do movimento puritano. Depois, matrimônio do clero. Vocês sabem que para a Igreja Católica o sacerdote, o padre, enfim, o sacerdote é o gênero, ele não poderia casar. Essa também foi compreendida como uma doutrina humana, que não estava presente nas Escrituras. Paulo faz uma recomendação, principalmente em período de perseguição. Paulo não dá uma ordem, ele deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 7. Portanto, foi liberado o matrimônio para o clero. Clero agora protestante. Foi promovido também a retirada de imagens de escultura. Isso lá nos princípios da reforma, tá? Eu quero que você entenda o que é a igreja reformada para você entender o movimento puritano, senão você não vai entender. Tá? Para você entender a essência do movimento puritano, primeiro você tem que entender quais são os pilares visíveis, principalmente, não estou falando só de doutrina, estou falando da repercussão prática da reforma protestante. Depois nós temos mudança na liturgia do culto. Essa mudança ficou mais evidente tanto na reforma de Zwinglio como de Calvino, como vocês aprenderam comigo no primeiro encontro, na semana passada. Lutero, ele tinha uma visão de que tudo que a Bíblia não proibia podia ser mantido, então a liturgia do culto luterano ainda continuava muito parecido com a liturgia católica, ele só retirava aquilo que a Bíblia condenava. Já Zwinglio tinha uma visão diferente. Para Zwinglio, só poderia ser feito o que estava nas Escrituras, então todo elemento estranho tinha que ser retirado. E Calvino ficou ali mais ou menos parecido com Zwinglio, não exatamente igual, Calvino não era tão radical quanto Zwinglio, mas
Calvino tentou descaracterizar a Igreja Reformada das marcas católicas. E uma das maneiras de descaracterizar o culto católico dentro da Igreja Reformada foi justamente a mudança das vestes sacerdotais. Como na tradição católica o padre, o bispo, o arcebispo, enfim, ele é um sacerdote, automaticamente ele tinha que ter uma veste sacerdotal. E, irmãos, as coisas vão evoluindo dentro das religiões de maneira automática, tá? Alguém coloca um broche, outro bota outro broche, daqui a pouco é um monte de broche que quem não usar não é sacerdote. É assim que vai evoluindo. Você acha que essas vestimentas dos padres hoje, do Papa, surgiram do nada? Vocês acham realmente que surgiu do nada? Como também, quando começou a Assembleia de Deus. Começou a Assembleia de Deus, todo mundo era pastor. Aí depois o bispo Manuel Ferreira virou bispo. Aí depois ele virou bispo primaz e agora existem outros bispos. A tendência é isso ir evoluindo. Aconteceu exatamente igual na Igreja Católica. Exatamente igual. Eram os anciãos com os apóstolos. Depois evoluiu para o destaque do bispo da cidade. E entre os bispos da cidade ganhou mais proeminência o bispo de Roma e paulatinamente ele foi acumulando mais poder. Por quê? Porque poder, assim, a pessoa conquista, ela nunca mais quer abrir mão. Porque ela acha que quem está tentando tirar o poder dela é a oposição, pessoas que são contra ela, enfim. Isso é a tendência natural do ser humano. Ele nunca quer abrir mão de nenhum tipo de poder, porque ele sempre acha que o poder foi entregue na mão dele para ele exercer o bem, para ele fazer a vontade de Deus. Então a tendência é sempre a concentração de poder. Isso é uma tendência humana natural em qualquer instituição humana. Beleza? Então, assim foi crescendo a noção da autoridade papal e assim acontece também dentro das instituições, por isso que sempre precisamos passar por novas reformas. Depois, doutrina reformada também basilar, fé e obras no catolicismo, é diferente de fé que gera obras no protestantismo. Essa aqui para a aula de hoje não é tão relevante, tá? Como as outras doutrinas que vocês vão ver aqui. Eu estou marcando tudo aquilo que a gente já viu para ficar bem característico para vocês em que pé a gente está, beleza? Em relação ao Espírito Santo, irmãos, em relação ao Espírito Santo, a doutrina católica dos sacramentos como meio de graça, para os católicos o sacramento é um meio de graça, é um meio em que Deus infunde a sua graça na vida do fiel através da ministração do sacerdote. Para o católico, o sacramento ele tinha uma eficácia ex opere operato, quer dizer, uma eficácia em si mesmo. Sendo um sacerdote constituído pela igreja, não importa a vida do sacerdote, não importa a vida do fiel. O que foi ministrado ali tem uma eficácia ex opere operato, ou seja, uma eficácia em si mesmo. Então, quando a pessoa é batizada, ela nasce de novo. Não importa a consciência dela. É por isso que para os católicos o certo é batizar a criança. Porque não importa a consciência de quem está recebendo, nem a virtude de quem está ministrando. Desde que seja um sacerdote constituído pela igreja e ele adote o rito, os signos da igreja, aquele ato praticado por ele tem uma eficácia por si própria. Então a criança, ela nasce de novo com o batismo. A ceia ministrada, ela é o corpo de Cristo ministrado que vai infundir vida na vida do fiel. Quando o sacerdote recebe a confissão e ele impõe a penitência e ministra a absolvição, a pessoa está sendo perdoada através do ato do sacerdote. Não importa a qualidade moral do sacerdote, nem a consciência de quem está recebendo. Por quê? Porque o ato ele tem eficácia ex opere operato. Qual o problema dessa visão de que a eficácia decorre do ato em si, uma visão meio que mecânica da ação de Deus na vida do fiel? É que você dá pouco espaço para o Espírito Santo. Sobra pouco espaço para o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus opera na vida do fiel através do sacramento e o sacramento é ministrado pela igreja. Não sobra muito espaço para o Espírito Santo. Você vai no culto pentecostal, a gente tem uma plena consciência de que é o Espírito Santo que precisa tocar nas pessoas. Eu estou pregando aqui, mas a minha pregação não tem uma eficácia em si própria. Existe uma preocupação de orar, de jejuar, de buscar unção, porque você sabe que a palavra ela pode até ter uma eficácia em si, porque o Espírito Santo pode usar até uma mula, mas uma pregação com unção é diferente de uma pregação sem unção. A gente sabe, o Espírito Santo é livre no nosso meio. Ele não decorre do ato praticado em si. Ele decorre de uma vida santa do lado de cá e de um coração aberto do lado de lá. Então a vida do sacerdote, que não é sacerdote, porque todos são sacerdotes, e a vida do fiel são importantes para a eficácia do ato.
Isso numa visão protestante, tá? Mas na visão católica, o ato ele gera uma eficácia em si. Depois nós temos entre os católicos 7 sacramentos, mas entre os protestantes apenas 2. A igreja católica tem 7, para os protestantes Deus só deixou 2 ordenanças, o batismo e a ceia. São meios de graça também, de acordo parecido com a visão católica. No entanto, os outros 5 podem até ser vistos como algo positivo dentro da fé de cada um, como por exemplo a confissão de pecado e tudo mais. Nada disso foi descartado, mas foi dispensado o caráter sacramental. Para a igreja protestante, Jesus só falou de só deu 2 ordenanças, ou seja, só estabeleceu 2 sacramentos. Então não eram 7, eram 2. Depois, especificidade da ceia. No caso dos católicos, transubstanciação e só o padre bebia o cálice. No caso da doutrina protestante, ou consubstanciação na visão mais luterana, ou simbolismo na visão de Zwinglio, ou presença espiritual de Cristo na ceia, visão de Calvino. Beleza? Só que o que tinha de comum nas 3 visões protestantes era que o pão não se transformava no corpo. Por isso não era necessário se prostrar diante do pão. Isso vai ser uma marca do puritanismo, tá? Isso vai ser uma marca do puritanismo. Guarda essa informação. Depois nós temos aqui marcas da igreja verdadeira. Como discernir para a igreja católica, eles eram a igreja verdadeira porque eles estavam dentro da cadeia de sucessão apostólica. Eles eram os herdeiros dos apóstolos. Isso é altamente questionável, porque eles diziam que Pedro ele foi para Roma, ele virou o último bispo de Roma e todos os sucessores dele eram sucessores de Pedro. Isso já é questionável em si, que Pedro teve em Roma, provavelmente teve para morrer, mas que ele foi bispo da igreja de Roma, existe ali uma dúvida ainda no sentido historiográfico da expressão. Sem falar que Paulo também foi para Roma. E Paulo, aparentemente, também deve ter exercido uma posição de liderança. Segundo, que Pedro não era o coluna da igreja. Quando Paulo se refere à igreja de Jerusalém, ele fala de 3 colunas, João, Tiago e Pedro. No concílio de Jerusalém, o apóstolo, o ancião que teve mais proeminência no momento da decisão foi Tiago. Quem conduziu a decisão foi Tiago. Então é inegável que Pedro era um dos 3 colunas, mas essa ideia da primazia de Pedro sobre todos os outros não é encontrado nas escrituras. Inclusive, Paulo resistiu Pedro na cara em Antioquia. Então, de acordo com o entendimento bíblico, não existia uma primazia de Pedro. Quanto mais essa primazia sendo repassada para todos os seus sucessores, de modo que os sucessores de Pedro teriam a primazia sobre toda a igreja de Cristo. Segundo lugar, porque houve uma divisão clara entre a igreja oriental e ocidental ali por volta do ano 1000. Então, para qual parte da igreja ficou a autoridade da sucessão apostólica? Sendo que a igreja oriental era muito mais próxima do surgimento do cristianismo, porque a igreja oriental abrangia o território ali de Israel. Então, é altamente controversa essa ideia católica de que eles eram a sucessão apostólica efetiva. Segundo ponto, ainda que fossem, de acordo com a visão protestante, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é composto por todos os santos de todas as eras, de todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa no momento que creram efetivamente na pregação do Evangelho. Portanto, a verdadeira igreja ela era invisível. E como saber qual parte da igreja visível, da instituição, correspondia à igreja invisível? Para os católicos, a ideia era que eles eram a igreja visível, que correspondia à invisível, porque eles eram uma sucessão apostólica. Para os protestantes, você identifica a igreja visível, como sendo correspondente da igreja invisível por 3 características. A primeira, pregação pura das escrituras, da palavra de Deus. Pregação pura das escrituras. Segunda, a administração correta dos sacramentos. Ou seja, sem dar margem para a idolatria do pão, como era a visão reformada relacionada à administração da ceia católica. Outra coisa, posteriormente também foi evoluir dentro dos batistas, né? Que entendiam que quem era batizado deveria ter consciência, porque o batismo era de arrependimento. Portanto, não podia batizar criança. Tá? Então, os batistas vão aprofundar essa questão dos sacramentos ainda um pouco mais. Só que os batistas vão surgir mais na frente, dentro do movimento puritano. Por fim, aplicação da disciplina eclesiástica. Para os católicos, batizou e não é herege, não foi excomungado por heresia ou por cisão, era católico. Podia ter a vida mais torta que fosse. Como todos os reis católicos eram considerados católicos, mesmo tendo várias concubinas, mesmo fazendo todo tipo de barbaridade. Para a igreja reformada,
Para a igreja reformada, não. Para a igreja reformada, estar na igreja era estar vivendo em santidade. E quem abdicava de viver em santidade tinha que ser submetido à disciplina eclesiástica. Não existia somente a excomunhão em situações excepcionalistas, como no caso de acusação de heresia ou cisma. A disciplina eclesiástica devia ser exercida constantemente para preservar a pureza da igreja, para que a igreja visível realmente correspondesse, na maior medida possível, à igreja invisível. Então essas são as 3 características dentro do movimento protestante, principalmente do movimento reformado, que caracterizavam aquilo que eles consideravam como sendo a igreja visível que corresponde à igreja invisível. Nos sacramentos protestantes, nós já tínhamos uma visão um pouco diferente dos sacramentos católicos, como eu já disse para vocês anteriormente. Em primeiro lugar, a Deus infundia a sua graça de maneira livre, quer dizer, não era através dos sacramentos ex operate operato, ou seja, com eficácia em si mesmo. O sacerdote ministrou, Deus operou. Não era assim. Na visão católica, Deus era livre e ele agia no seu favor livremente pela sua graça. Segundo lugar, era necessário que a ministração fosse conforme às Escrituras. Que a ministração do sacramento fosse conforme às Escrituras. Não bastava que fosse um sacerdote nomeado pela igreja, tinha que ser conforme às Escrituras. E, por fim, tinha que ter fé no coração de quem estava recebendo. Então, ao invés de ser ex operate operato, você tinha uma ideia de liberdade da graça de Deus, que não operava automaticamente. Segundo, deveria ter uma ministração correta, de acordo com as Escrituras. E, por fim, fé de quem estava recebendo. Certo? Em vez de 7, eram 2 sacramentos. Especificidade da ceia, eu já trouxe as teses para vocês. Podemos avançar. E isso é uma consequência da visão protestante dos sacramentos, de que Deus era livre para infundir a sua graça e que Deus usava a fé do ministro que realizava o sacramento de acordo com as Escrituras e a fé de quem estava recebendo para operar na vida deles livremente. Isso libertou o Espírito Santo. Por quê? Porque agora o Espírito Santo não precisa operar sempre. Ex operate operato, pelo menos na visão teológica humana, claro, óbvio, ele sempre operou livremente. Mas na visão protestante, existe uma dependência maior da vontade do Espírito Santo de operar. Existe uma dependência maior da vontade de Deus operar. Quer dizer, não basta ali eu comer o pão. Eu tenho que viver em santidade, eu tenho que viver em devoção, para que o comer o pão fosse realmente uma ação efetiva de transmissão de graça para a minha vida. Então, as amarras morais protestantes eram muito mais fortes. Então, assentadas essas primícias, vamos entender agora a reforma protestante na Inglaterra. Como vocês sabem, a reforma começou na Alemanha e se espalhou por toda a Europa. Existiram reformas paralelas, que ocorreram através de Zwinglio, mais ou menos na mesma época que Lutero, mas a reforma mais emblemática foi a da Alemanha, que influenciou quase toda a Europa. Numa segunda geração, que ainda pegou mais ou menos o tempo final de Lutero ali, mas numa segunda geração de reformadores, nós temos Calvino como principal nome, que é ele que fundou ali o principal livro que sintetizou a doutrina da reforma protestante, são as Institutas de João Calvino. Esse movimento também foi referência na Europa. Então, o protestantismo era dividido basicamente em 2 partes, luteranos e reformados. Beleza? Só que lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII não recebeu bem as doutrinas de Lutero. Pelo contrário, ele escreveu um livro para combater Lutero. E ele foi homenageado pela Igreja de Roma como defensor da fé apostólica. Henrique VIII, rei da Inglaterra, era um ferrenho opositor do protestantismo. No entanto, como Henrique VIII casou com Catarina de Aragão, que anteriormente tinha sido casada com seu irmão mais velho, só que o irmão dele mais velho morreu, que era o herdeiro do trono, e aí ele ficou sendo o herdeiro, aí casaram ela com ele. A viúva do irmão casou com ele. Na verdade, ele ficou casado com a irmã só 4 meses. Logo depois ele morreu. E aí o Henrique VIII, depois da morte do irmão e depois do pai, ele assume o trono, sendo esposa de Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão nada mais era do que a filha do casal que fundou a Espanha, praticamente como reino unificado, e tia, quer dizer, os netos desses fundadores, Isabela de Castela e Fernando de Aragão, o neto delas era Carlos V, que era o rei da Espanha e imperador do Sacro Império Romano, germânico. Então,
Olha que coisa, ela era simplesmente tia do homem mais poderoso da Europa, que era cumulativamente rei da Espanha e imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ela era a esposa de Henrique VIII. Só que olha o que acontece, Henrique VIII, ele teve uma filha com Catarina, mas ele não teve mais filhos. E logo que ele percebeu que ela não era capaz de dar mais filhos para ele, e ele percebendo que precisava de um herdeiro homem, ele pede ao Papa para anular o casamento dele. O argumento jurídico era que ele não poderia ter casado com ela porque ela foi mulher de seu irmão. E existia uma proibição na Inglaterra, mas o Papa deu uma dispensa. Aí ele queria a anulação. Só que como que o Papa iria anular o casamento da tia do imperador do Sacro Império Romano Germânico, também rei da Espanha e também detentor do governo lá na Áustria, da família lá que dominava a Áustria? Então, o Papa, óbvio que não ia fazer esse ato de humilhação com a parente do Carlos V. E aí, o que Henrique VIII faz? Henrique VIII proclama sua própria reforma. Só que ele não reformou a doutrina da igreja, ele só nacionalizou a igreja católica. Como assim? A igreja continuou tendo toda a estrutura da igreja católica, no entanto, ela se tornou uma igreja da Inglaterra, e por isso uma igreja anglicana. Essa igreja, como eu disse, era a igreja católica. Só que o próprio Henrique VIII, como os católicos ferrenhos continuavam fiéis ao Papa, ele nomeou um puritano, que era um puritano moderado, tá? Para ser o bispo de Cantuária, para ser arcebispo de Cantuária, que era para ser como se fosse a principal autoridade religiosa ali da Inglaterra, que era o Thomas Cranmer. E aí, só que o Henrique VIII ainda tinha uma alma católica. Então o que aconteceu? Antes do Henrique VIII criar a igreja anglicana, ele perseguiu os protestantes. Aí os protestantes fugiram para o continente. Lá no continente, eles entraram em contato com Zwingli e com Calvino. Então eles se tornaram reformados. Quando o Henrique VIII rompeu com Roma e instituiu a igreja anglicana, o que aconteceu com esses ingleses que tinham fugido da perseguição de Henrique VIII? Ora, ele deixou de ser católico e virou protestante. Vamos retornar. Só que quando eles retornaram, eles perceberam que a igreja anglicana era a igreja católica, só que em vez de submeter ao Papa, submetia ao rei Henrique VIII. No princípio, eles começaram a advogar uma reforma completa da igreja, não apenas parcial. Algumas dessas pessoas, porém, foram incorporadas na própria igreja anglicana, que dependia de novos ministros, tendo visto que os anteriores eram católicos. Esses que foram incorporados, eles defendiam um tom de moderação. Não, nós acreditamos que a igreja precisa ser completamente reformada mesmo. No entanto, a gente vai reformar de dentro para fora. Como? Vamos pregar. Vamos mudar a mentalidade do povo. E aí, conforme o povo for mudando de mentalidade, eu tenho certeza que o rei vai aderir a essa mudança. Essa é a ala de Thomas Cranmer e de outros puritanos que se introduziram dentro da estrutura da igreja anglicana. Mas ele se submetia ao rei, porque o rei se tornou o chefe da igreja anglicana. Por outro lado, existe uma outra ala que pressionava cada vez mais por mudanças, que não se introduziu dentro da igreja católica, e esses foram os verdadeiros puritanos, certo? Que queriam a mudança, a reforma completa da igreja. O Martin Lloyd-Jones vai dizer que esse espírito de não aceitar uma reforma parcial, esse espírito era a essência do espírito puritano. E até por isso eles foram chamados de puritano. Quando eles começaram a se chamar de puritano, era como os discípulos, na época de Atos dos Apóstolos, começaram a se chamar de cristãos. O termo cristão era um termo pejorativo. Ah, seus miniaturas de Cristo. Era um termo pejorativo, era um termo de zombaria. Da mesma forma, essas pessoas começaram a ser chamadas de puritano, porque o termo puritano, ele vinha do latim, que era utilizado também como uma forma de zombar. Ah, seu preciosista, seu implicante, seu santarrão. Eram expressões parecidas com essa que eu estou falando agora. Então o termo puritano foi utilizado inicialmente como uma ofensa para essas pessoas que não aceitavam a igreja ter uma reforma meramente parcial. Então existia uma liberdade para pregar, mas as estruturas continuavam episcopais, com a nomeação de bispos, e um arcebispo que estava debaixo do rei. Eles criticavam isso porque diziam que isso estava incompatível com o Atos dos Apóstolos. Eles queriam uma mudança completa da doutrina da ceia.
Só que eu não vou entrar nisso agora, não. Vou entrar nisso daqui a pouco, tá? Vamos continuar aqui, pra vocês entenderem aqui a reforma na igreja. Eu já vou antecipar, depois eu reafirmo. Eles queriam a mudança da ceia, por quê? Porque foi criado um livro de oração comum, que eram as regras do culto anglicano, que eram muito parecidos com o culto católico. Então, uma das coisas que permaneceu foi o fato de o fiel receber a hóstia de joelhos, receber o pão de joelhos. O que estava subentendido da ideia de receber o pão de joelhos era que o púlpito continuava sendo altar, o padre continuava sendo sacerdote e o pão continuava sendo o corpo de Cristo, de acordo com a teologia católica da transubstanciação. Então, os puritanos se recusavam a receber a ceia de joelhos, porque eles consideravam isso um ato de idolatria. Um ato de idolatria. Eles também queriam esticar a reforma protestante para difundir a palavra de Deus no conhecimento do povo, traduzindo a Bíblia para o inglês, o que foi feito por Ian Tindley, e depois foi promovida, a difusão foi promovida pelos puritanos. Eles queriam também a retirada da estola sacerdotal, da roupa do sacerdote, queriam que o sacerdote usasse suas pernas apenas de beca no momento que ele estivesse pregando, como acontecia em Genebra. Então, essa teologia protestante, anglicana, não era aceita, não era vista com bons olhos pelos puritanos, porque eles entendiam que era uma reforma parcial. E por que eles eram tão radicais? Porque eles eram bíblicos. Eles eram radicais porque eles eram bíblicos. Eles amavam tanto a palavra de Deus, eles procuravam viver de acordo com a palavra de uma maneira tão ferrenha, que eles não aceitavam que a igreja continuasse nas estruturas e tradições católicas. Eles acreditavam que as estruturas de igreja deveriam ser bíblicas. E aí vem um quarto ponto de reivindicação puritana, que o modelo da igreja deixasse de ser episcopal, deixasse de estar submetido ao rei. O rei continuava sendo soberano da nação, mas ele não era o líder espiritual da igreja. E a igreja deveria ser governada pelos presbíteros locais, eleitos pela igreja local. Essa era uma visão presbiteriana. Que depois os puritanos também, uma outra ala defendia uma visão congregacional. Daí, irmãos, como nós fomos herdeiros, esses puritanos, conforme nós vemos, depois vão para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos eles vêm para cá, para o Brasil. Então os reformados aqui no Brasil foram chamados de presbiteriana, igreja presbiteriana. Os congregacionais puritanos, que foram para os Estados Unidos e depois vieram para o Brasil, eles aqui viraram a igreja congregacional. Deu para entender? Então, os presbiterianos... E depois surgiu uma outra ala dentro dos puritanos que era contra o batismo de criança. E eles se tornaram os batistas. Então, o movimento puritano deu origem aos presbiterianos, aos congregacionais e aos batistas. Que podemos dizer que, ao lado dos metodistas e dos assembleanos, são as denominações históricas. Os assembleanos não são considerados denominação histórica, mas essas quatro são as denominações históricas aqui no Brasil, chamadas denominações históricas, igrejas históricas. O movimento pentecostal chegou um pouquinho depois, por isso não entra ali. É entendido como uma igreja de Cristo, eles entendem que nós somos irmãos, no entanto, não somos considerados como igrejas históricas porque eles chegaram bem antes, tá bom? Então, o movimento puritano tinha grupos presbiterianos relacionados ao governo da igreja, grupos congregacionais relacionados ao governo da igreja, e os batistas que tinham problema só com o batismo, que podiam ser tanto presbiteriano como congregacionais. Mas como eles surgiram entre os congregacionais, então os batistas acabaram se tornando congregacionais também. Então essas eram as principais reivindicações que faziam com que os puritanos não aceitassem a forma de organização da igreja anglicana. E aí, continuando, agora dá uma pausa a isso, depois a gente vai voltar a esse tema e eu vou passar mais rápido por ele, tá? Dá uma pausa, vamos voltar para a história da Inglaterra. Então, Henrique VIII casa com Catarina de Aragão, ela só gera uma filha para ele, que foi Maria Tudor, sendo que ele queria um herdeiro homem, ele pede ao Papa para divorciar, o Papa não divorcia ele, como consequência, para poder divorciar dela, ele separa a igreja da Inglaterra da igreja de Roma, constitui a igreja anglicana, no lugar do Papa fica ele mesmo, o soberano da nação, como o chefe da igreja. Então ele era chefe de Estado e chefe da igreja também, como é até hoje, tá? Os reis da Inglaterra, o rei Charles, ele é o chefe da igreja anglicana até os dias de hoje. Então, o rei,
ele ocupa o lugar do Papa e mantém todas as estruturas. E os puritanos que criticavam começaram a ser perseguidos por Henrique VIII. Eles também foram perseguidos. Aí o Henrique VIII matou a Catarina de Aragão, depois casou com Ana Bolena, ela só deu uma filha para ele também, que foi a Elizabeth. Ele separou dela, matou ela, e depois separou. No total ele teve 6 esposas. Até que ele teve um menino chamado Eduardo, mas ele teve 6 esposas. O Henrique VIII morre. Aqui, ó. O Henrique VIII morre. Tudo isso aqui a gente já falou. O Henrique VIII morre. E nasce, deixa eu colocar assim para ficar mais claro para vocês, e assume o trono o seu filho Eduardo VI. Só que o Eduardo VI ficou apenas 6 anos no trono, na verdade, em torno de 6 anos no trono, tá? E o Eduardo VI, ele era protestante, sob forte influência puritana. Então, o que ele faz? Ele autoriza a ministração da ceia de 2 formas, tanto da forma tradicional, ali dobrando o joelho, adotando uma perspectiva mais de tradição católica da transubstanciação, como também autoriza a ministração da ceia de acordo com a visão mais reformada. Ele atualiza, ele permite a criação do livro da oração comum, tentando fazer ali o meio de campo entre a doutrina mais tradicional, conservadora, com origem mais católica, com a teologia reformada. E aí todos aqueles que estavam sendo perseguidos por Henrique VIII voltam, que agora se animaram mesmo, com um rei realmente protestante, diferente de Henrique VIII. No entanto, ele morre rápido. Quando ele morre, quem assume? A sua irmã mais velha, filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão veio da Espanha, então ela era católica, ferrenha. Criou sua filha como católica ferrenha. Quando Maria Tudor, que odiava os protestantes por 2 motivos. Primeiro, porque ela teve formação católica. Segundo, porque foi justamente a criação da igreja anglicana que permitiu que a mãe dela fosse morta. Permitiu que a mãe dela fosse humilhada. A casa dela foi humilhada muito com base na criação da igreja anglicana. Então ela devolve a igreja anglicana para Roma, como igreja católica, e persegue ferrenhamente todos os protestantes. Tanto anglicanos, entre os quais Thomas Cranmer, como também os puritanos. Então, durante 6 anos de Henrique VI, os reformados voltam para a Inglaterra e na Maria Tudor, ou eles morrem ou eles fogem, certo? E claro, também se infiltram no meio do povo e o protestantismo ganha cada vez mais força. Ela matou tanta gente que ela ficou conhecida como Maria a Sanguinária, ou Blonde Mary, certo? Só que ela morre também rápido. Ela governou durante 5 anos. Quem assume o trono depois dela? Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, que era, por falta de opção, protestante. Ela não tinha como não ser protestante. Por quê? Porque se ela fosse católica, o Papa não autorizou o divórcio de Henrique VIII com Ana Bolena, com a Catarina de Aragão. Portanto, todos os filhos posteriores do Papa seriam ilegítimos, inclusive ela. Então ela não tinha alternativa, ela tinha que ser protestante. Certo? Se era por convicção ou não, ela tinha que ser protestante. Porque dentro da visão católica, ela era uma filha ilegítima. E ela começou a governar e ela tinha uma visão muito tradicionalista, muito conservadora. Ela queria uma igreja anglicana com feições tradicionais, muito parecido com o modelo recebido da igreja católica. Não na pregação, a pregação ela não costumava censurar tanto, mas na estrutura da igreja, na hierarquia da igreja, nos costumes da igreja, ela não abria mão. Então ela perseguiu tanto católicos, que continuavam submissos a Roma, como também perseguiu puritanos mais radicais, puritanos mais separatistas, que quando perceberam que a igreja ia ter dificuldade de se reformar, começaram a entender que precisavam formar congregações separadas da igreja estatal. E ela começou a realizar essa perseguição, só que ela era protestante, certo? Então o protestantismo floresceu muito no período dela. Apesar dela perseguir os puritanos mais enfáticos, ela era também protestante, certo? Então, o que é o movimento puritano? O movimento puritano é um movimento completamente apaixonado pelas escrituras e, consequentemente, por uma vida de santidade e que buscava a reforma completa da igreja. Para os puritanos não bastava uma reforma parcial.
Por quê? Porque uma reforma parcial era necessariamente uma reforma que descumpria as escrituras. E o amor que eles tinham pelas escrituras os impediam de aceitar uma reforma parcial. E aí, quais eram as grandes bandeiras? Certo? Substituição das vestes sacerdotais, como eu disse para vocês anteriormente. A abolição do se ajoelhar perante a ceia, por causa da superação da visão, eles entendiam como um ato de idolatria, o ato de se ajoelhar perante o pão, que não era o corpo de Jesus na visão reformada. Eliminação dos dias santos, utilização do sinal da cruz no batismo. Eles defendiam o casamento também do clero, mas acho que isso também foi incorporado pela Igreja Anglicana, se eu salvo engano. Na eclesiologia, eles eram contra o modelo episcopal e eram favoráveis ou ao modelo presbiteriano, que a igreja era governada por anciãos, eleitos pela igreja, ou o modelo congregacional, que a igreja como um todo tomava as decisões pela igreja. Como, por exemplo, a eleição de pastores era feita pela congregação. Eles também entendiam que a igreja não tinha como autoridade espiritual o rei. E, por fim, conforme eles foram percebendo que a igreja anglicana não avançava na reforma, eles começaram também, vários deles, se tornarem separatistas. Em que sentido? Entender que precisavam formar comunidades cristãs a par da igreja oficial da Inglaterra. O que fez com que eles fossem ferrenhamente perseguidos pelos reis protestantes. Tá bom? Outra coisa, o Martyn Lloyd-Jones faz algumas distinções entre o anglicanismo conservador, que tinha muita feição católica, do puritanismo anglicano. O puritanismo anglicano eram puritanos, eram reformados, tinham uma doutrina calvinista ou zwingliana, tinha um pensamento reformado, mas imaginavam que podiam promover os princípios da reforma através das estruturas da igreja. E existiam os puritanos genuínos, que eram aqueles que entendiam que não poderiam se submeter às estruturas da igreja, porque isso inviabilizaria a efetiva reforma da igreja, para ela se adequar de fato às escrituras. Como eu falei anteriormente, o termo puritano era uma espécie de zombarias. Depois temos outros fatos políticos posteriores. Elizabeth I morre, assume Carlos I. Carlos I, ele persegue os puritanos, só que além disso ele também persegue o parlamento. Ele quer que o parlamento constitua alguns tributos, o parlamento rejeita, ele vai lá, dissolve o parlamento e tenta impor os tributos de modo absolutista. E aí os puritanos se aliam à burguesia, que era ali a fonte de poder do parlamento, eles se aliam e promovem uma revolução puritana. Colocam no poder o Oliver Cromwell, que estabelece o governo republicano na Inglaterra durante alguns anos, mas depois é restabelecida a monarquia. Quando a monarquia é restabelecida, aí eles têm como meta extirpar todos os puritanos da igreja anglicana. Aí, a partir disso, não existe mais puritano anglicano. Só quem ficou na igreja anglicana só podia ser conservador, não podia ter mentalidade puritana. Os puritanos mesmo, então, se separam efetivamente da igreja. Muitos fogem para o continente, outros fogem para os Estados Unidos, e esses que fugiram para os Estados Unidos foram os verdadeiros fundadores da nação norte-americana, uma nação fundada por puritanos. Depois, você tem esses fatos aqui, eu estou falando rápido, porque eles não são tão relevantes, tá, para a nossa aula. Depois, posteriormente, você tem a sucessão do trono para Carlos II, depois para Jaime II, que também tentam se impor contra o parlamento e perseguir os puritanos, até que, por fim, é realizada a famosa Revolução Gloriosa, em que o parlamento destitui Jaime II e constitui o Guilherme de Orange e sua esposa, que era filho de Jaime II, como reis. E se tornam efetivamente reis protestantes. Teses do Martyn Lloyd-Jones acerca da essência do puritanismo. Primeiro, reforma completa. Não dá para falar de puritanismo sem pensar no amor que eles tinham pelas escrituras e, por causa desse amor, da luta deles para que a igreja fosse reformada de um modo completo na Inglaterra, não apenas parcial. Rejeição da submissão do Estado à igreja, porque o modelo de liderança da igreja na Bíblia não era assim. Martyn Lloyd-Jones também destaca que a visão anglicana
concebia a igreja como uma igreja nacional, uma igreja da Inglaterra, enquanto a visão reformada foi muito influenciada por essas fugas que alguns ingleses fizeram para o continente, e eles passaram a enxergar a igreja de Cristo como uma coisa só no mundo todo. Que não tinha uma igreja da Inglaterra, tinha a igreja de Cristo. E ele também destaca essa diferença. E por fim, os anglicanos valorizavam muito a tradição e os costumes, enquanto os puritanos davam primazia para o Novo Testamento, para a Bíblia, o que estava nas Escrituras. E por fim também, melhor dizendo, os puritanos valorizavam muito também a disciplina eclesiástica como um meio de preservar a santidade da igreja. Não bastava ser batizado e tomar a ceia. Isso não era suficiente. Irmãos, isso aqui é algo que diferencia claramente o movimento protestante brasileiro do movimento católico. Isso aqui é uma característica da igreja brasileira em relação à igreja católica. Tá? Uma das grandes... Infelizmente, existem hoje muitas igrejas modernas protestantes que não aplicam mais a disciplina eclesiástica. São igrejas que se tornaram igrejas extremamente evangelísticas, extremamente populares, mas que não carregam em si o legado puritano, que foi carregado durante muitos séculos pelos presbiterianos, pelos congregacionais, pelos batistas e pelos filhos dos batistas, que somos nós pentecostais. Nós somos filhos disso aqui, daqui a pouco eu vou falar isso com vocês, tá? E aí, quais são os principais nomes do puritanismo? O puritanismo não teve uma pessoa, um destaque, teve vários. O Tyndale foi responsável pela tradução da Bíblia em português. O John Knox foi o grande reformador da igreja escocesa, que transformou a igreja escocesa numa igreja presbiteriana, efetivamente. Ele era um dos que se negavam peremptoriamente a se ajoelhar diante da ceia. O John Foxe foi o que escreveu esse livro aqui, ó, o livro dos mártires, que eu mencionei para vocês. O John Foxe, ele é o principal autor que documenta essa perseguição realizada principalmente pela Maria Tudor, a Maria Sanguinária, contra os protestantes. Tá? Esse livro aqui é um clássico da literatura cristã protestante. Alguns dizem que ele exagera muito e tal do ponto de vista historiográfico, mas é uma grande referência. Depois temos o John Bunyan, que é autor do Peregrino. Ele também tem uma biografia, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores, que é, sem dúvida alguma, o que teve mais influência na história da igreja, porque o livro dele, O Peregrino, foi um dos livros mais lidos da história mundial. Certamente, depois da Bíblia, o livro mais lido pela cristandade dos últimos 4 séculos. O John Bunyan, que era um desses separatistas, ele era batista separatista, ou seja, ele cria que a igreja anglicana não tinha mais jeito e ele pregava de um modo separado, nas praças, nos locais públicos. Tinha uma igreja batista em Bedford também, que era a cidade dele, que ele pregava lá. E aí, por causa da proibição de pregar, de leigos pregarem, ele foi preso durante 3 meses, depois pediu para ele se retratar e não pregar mais, ele não aceitou, ficou preso 12 anos. A única condição para ele ser solto, só que fizeram uma exigência: prometa que você não vai mais pregar. E esse homem, que enche todo o movimento protestante de satisfação, ele, diante da exigência das autoridades seculares de que ele nunca mais pregasse, ele preferiu ficar preso 12 anos. E os prisões da época dele, irmãos, não eram prisões como a de hoje, não. Eram verdadeiras masmorras, câmaras de tortura. Tamanhas condições de insalubridade que elas eram. E ele prefere ficar preso durante 12 anos do que ceder. E foi durante a prisão que ele escreve o maior clássico da literatura cristã, que é O Peregrino. Quem nunca leu não faz ideia do que está perdendo. Spurgeon deve ter lido O Peregrino mais de 100 vezes. Ele falou que lia pelo menos uma vez por ano. Só para você ter uma ideia. Eu já reli a parte inicial, estou esperando minha filha ficar um pouquinho mal para começar a ler com ela. Ela era muito medrosa. Tem muitas imagens fortes no livro Peregrino. Ela ficava com medo, eu não conseguia ler com ela. Mas pretendo ler com ela, com as minhas filhas, né? No futuro. Então, irmãos, John Bunyan, John Owen foi um grande nome também entre os puritanos, lá na Universidade de Oxford. Depois, antes do grande expurgo, ele também
se tornou um dos líderes separatistas. Richard Baxter, apesar de algumas acusações de alguns desvios teológicos dele, teve muita produção também. E, por fim, o príncipe dos puritanos, que é Jonathan Edwards, a maior referência do movimento puritano aqui já nos Estados Unidos, herdeiro da tradição puritana agora já nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, o maior de todos os puritanos no tocante a impacto, porque Jonathan Edwards é, sem dúvida alguma, um dos maiores teólogos da história dos Estados Unidos, que é a maior nação protestante do mundo. Então você pode ter uma dimensão da importância do Jonathan Edwards. Né? Depois, movimento visionário. Pode ficar tranquilo, não entre em desespero que a gente não vai demorar. Agora a gente vai falar mais rápido, tá? Por que o puritanismo era um movimento visionário? Primeiro, por causa da piedade puritana. Como assim piedade? A vida de devoção dos puritanos. Eles eram tão apaixonados pelas escrituras que eles costumavam dizer que os 66 livros era a biblioteca do Espírito Santo. Eles realizavam leituras diárias da Bíblia, promoviam memorização de extensos textos bíblicos, usava a Bíblia para fundamentar tudo, inclusive a estrutura da igreja. Tudo para eles tinha que estar fundamentado na Bíblia. E eles faziam tanta questão que o povo conhecesse a Bíblia que para eles o modelo ideal de pregação era o modelo expositivo. É muito comum a gente usar o modelo na Assembleia de Deus temático, que a gente fala de fé, que a gente fala de amor, mas principalmente textual. A gente pega um texto como pretexto para falar aquilo que a gente quer. Principalmente um insight, uma visão, uma revelação. Já eles não, eles tinham a preocupação de fazer uma pregação expositiva. Eles expunham, por exemplo, uma sequência de pregações sobre Romanos. Então, primeira pregação da semana de hoje, Romanos 1, versículo tal a tal. Semana que vem, Romanos 1, versículo tal a tal. Semana que vem, Romanos 2, versículo tal a tal. E esse modelo de pregação expositiva era central dentro da visão puritana de pregação das Escrituras, de pregação da palavra, porque eles entendiam que essa era a melhor forma do povo conhecer as Escrituras. Eles realizavam culto domésticos diariamente, em boa parte realizava 2 vezes ao dia, com toda a família, lembrando que as famílias eram muito grandes naquela época, tinham 8, 10, 12, 15 filhos, tinha muita criança, e eles faziam culto de manhã e às vezes também à noite, com leitura da Bíblia e cânticos. Todos os dias eles reuniam a família inteira para fazer culto. Será que eles tinham uma vida de devoção? Dentro da arquitetura puritana, era comum que as casas puritanas tivessem um quarto de oração. Como assim um quarto de oração? Era um cômodo separado exclusivamente para orar. Então era comum, tamanha devoção que eles tinham a Deus e a vida de oração que eles tinham. Depois, amor pela santidade, já tinha falado. Eles gostavam também, eles enfatizavam muito a importância de unir doutrina e prática. Eles eram grandes teólogos, mas muito mais do que teólogos, eles tinham uma doutrina muito pastoral de como aplicar as escrituras à vida prática, até por causa do apego que eles tinham à ideia de santidade. Eles também se preocupavam muito em unir mente e coração, eles eram grandes teólogos, mais uma vez eu digo. No entanto, eles tinham a preocupação também que a doutrina dominasse os nossos afetos, as nossas emoções, o nosso coração. Isso fica muito presente em Jonathan Edwards, por exemplo, na pregação ai, Jesus, esqueci o nome da pregação mais famosa dele. Não sei o que, nas mãos de Deus irado, meu Deus do céu. Enfim, uma pregação que fala muito aos afetos, simplicidade litúrgica, contra todo tipo de sofisticação herdada da Igreja Católica. E o ponto que eu queria destacar aqui com maior ênfase, que para eles tudo era para a glória de Deus. Tudo, tudo. Isso gerou um forte impacto na maneira como eles trabalhavam e como eles lidavam com o governo político. Por exemplo, em relação ao impacto no trabalho, como tudo era para a glória de Deus, eles procuravam entregar o melhor trabalho que estava disponível para eles realizarem. Eles seguiam muito aquele texto que diz: tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. Para eles, entregar um bom serviço, entregar um bom produto, realizar um trabalho com excelência era uma forma de glorificar Deus, porque para eles, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então eles eram muito dedicados ao trabalho. Só que não era só isso. Além da excelência ao trabalho, eles também tinham uma vida modesta. E aí, meu irmão, você trabalha muito e com excelência e gasta pouco, o que vai acontecer? Acúmulo de capital. E aí o Max Weber vai identificar isso associado à ideia também de predestinação. Max Weber vai associar isso
essa vida de trabalho, junto com a vida modesta, que gerava um acúmulo de capital como a raiz do capitalismo. Daí vem um livro do Max Weber, que é um dos grandes clássicos dele, que é o Protestantismo, o Espírito do Capitalismo. Para Max Weber existia uma afinidade seletiva entre o protestantismo e o capitalismo, mas não é o protestantismo como um todo. Max Weber analisa os luteranos, eles analisam alguns segmentos reformados, mas para Max Weber, o movimento que tem mais correlação com o capitalismo é esse movimento puritano, reformado puritano, que entendia que tudo era para a glória de Deus e ao mesmo tempo eram tão humildes que faziam questão de ter uma vida extremamente modesta. Isso gerava o acúmulo de capital, que consequentemente gerava o salto de produção, com a aquisição de maquinário. Eles emprestavam dinheiro, não tinha problema com juros também. Então, esse espírito protestante ele vai identificar como sendo o espírito do capitalismo. Porque para o Max Weber, o que realmente gera o capitalismo é o acúmulo de capital. Depois, impacto social. Para os puritanos, indiscutivelmente, a sociedade deveria gerar a educação, a alfabetização de todas as pessoas. Para quê? Para que elas pudessem ler a Bíblia. Então, onde os puritanos chegavam, o sistema educacional ele era implementado e desenvolvido. Por fim, lá nos Estados Unidos surgiu a maior referência internacional acerca de laicidade do Estado. Lembra que os puritanos eles eram contra a intervenção do Estado na igreja? Mas eles também eram contra a intervenção da igreja no Estado. Para eles, o Estado tinha que estar separado da igreja. O Estado não deveria ser inimigo da igreja, nem inimigo da cultura cristã. Mas no momento que o Estado escolhia uma igreja, automaticamente ele estava excluindo outras. Então o Estado ele tinha que ser um aliado da igreja para fins sociais, para preservação da história do país e tudo mais, mas ele não poderia promover culto ou mandar na igreja. Então, a laicidade norte-americana, que é a principal inspiração da nacionalidade, da laicidade brasileira, é decorrente do movimento puritano. Continuando, evangelização. Aqui está na nossa revista, tá, irmãos? Eu não consegui ler em nada algo destacado da evangelização deles, provavelmente porque eu não li tanto. E a nossa revista não destacou quais eram os pontos mais importantes da evangelização deles. Eu, particularmente, não entendi esse subtópico. É o subtópico 2.1. Eu, particularmente, não entendi muito bem. Pregação expositiva, já falei sobre ela, então a gente pode passar, por isso que eu falei que a gente vai passar rápido. E paixão por Cristo. Eles eram estritamente cristocêntricos, para ele Cristo era o centro dos 66 livros da Bíblia. Tem uma frase linda que a nossa revista cita, de Thomas Goodwin, que também foi um dos principais puritanos. Ele dizia o seguinte: se tiver que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Essa é uma expressão de Thomas Goodwin, para você ver como eles amavam a Cristo acima de todas as coisas. Depois, alguns aspectos do puritanismo e pentecostalismo. Aqui eu vou fazer as afinidades e também vou mostrar as divergências, tá? Se prepara. Irmãos, o movimento puritano deu origem às igrejas presbiteriana, congregacionais e batistas. Lembrando que os batistas eles surgiram entre os congregacionais, só que eles eram contra o batismo de criança. Mas a doutrina deles era a doutrina puritana. Tá? Eles se diferenciavam no tocante ao batismo e normalmente eles eram congregacionais. Como a igreja batista até hoje é congregacional, elas que elegem, escolhem o pastor, por exemplo. Essa igreja batista puritana inglesa foge para a Inglaterra, foge para os Estados Unidos. E lá ela se desenvolve como a igreja batista norte-americana. E essa igreja batista norte-americana tinha um pastor chamado Daniel Gunavingre e um obreiro chamado Daniel Begg, que foram chamados por Deus depois do avivamento da Rua Azusa. O avivamento chegou em Chicago, e lá em Chicago, na verdade chegou na cidade deles, eles foram para Chicago atrás desse avivamento, e lá em Chicago Deus usou um profeta mandando eles para Belém do Pará. Eles eram batistas. A teologia deles era batista, era puritana. Por isso o amor às escrituras. O Gunaving e o Daniel Begg, quando eles vieram para o Brasil, sabe o que eles faziam? O Daniel Begg ficava vendendo literatura cristã para sustentar a missão. Eles eram eu esqueci a expressão, que vem de Bíblia, de porta em porta. Eles faziam isso. É por isso que a Assembleia de Deus tem escola dominical, como na Igreja Batista tem escola dominical. Irmãos, a nossa doutrina é uma doutrina essencialmente batista.
Agora, Batista norte-americana, do início do século XX, que vai ter um pouquinho de diferença da Batista tradicional, que é a Batista reformada, que era calvinista. A Batista norte-americana, ela é arminiana. A Batista reformada, ela é amilenista. A Batista norte-americana, ela é pré-milenista dispensacionalista. Então, nós bebemos da igreja, a nossa doutrina é uma doutrina batista norte-americana. Por isso que todos esses postulados do puritanismo têm uma relação direta com o pentecostalismo. Direta. Esse apego à santidade, essa ênfase na santidade. Agora, o que a gente não tem dos puritanos clássicos? Uma compreensão da igreja como sendo no modelo presbiteriano congregacional. Nós éramos assim, nós éramos no princípio. Se você olhar os estatutos das igrejas da Assembleia de Deus no passado, as igrejas que elegiam a diretoria, era eleito, tinha votação. Eu lembro quando eu era criança, tinha votação na minha igreja. Não sei como é que era na igreja de vocês, mas nas Assembleias de Deus mais antigas, a igreja elegia a diretoria da igreja. Então, existe raízes claras, ligação clara entre a Assembleia de Deus com os puritanos. Só que intermediada aí pelo puritanismo, que gerou a Igreja Batista, que depois gerou a Igreja Batista norte-americana, e que no século XIX ganhou essa feição dispensacionalista e arminiana, e que depois foi importada para cá, para o Brasil. Tá bom? Então vamos ver aqui um pouco dessa herança, de acordo com a nossa revista. Ela destaca aqui alguns pontos que eu vou apontar para vocês. Primeiro, doutrina puritana do Espírito Santo. A revista não deixou clara, tá? Eu acredito que quando os puritanos eles dão essa ênfase reformada de que o poder dos sacramentos não está no ato em si, e sim no coração de quem dá e de quem recebe, você acaba liberando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem a liberdade para agir do jeito que ele quer, dependendo do quebrantamento, da devoção de quem está ministrando e de quem está recebendo. Acaba que automaticamente o Espírito Santo fica mais livre. Mas eu não conheço uma doutrina do Espírito Santo porque eu não li o suficiente para fazer esse tipo de afirmação. 3.2 da revista, a missão do povo de Deus. Aqui é uma identificação clara, tá? Uma herança clara do puritanismo para o movimento pentecostal, que é a ideia de que a igreja tem que fazer a diferença no mundo. Isso acabou sendo mal traduzido para a gente como vestimenta e costume. Mas não era só isso. A gente não era só vestimenta e costume há 30 anos atrás. Nós não éramos só isso. Nós também éramos isso, infelizmente. Mas nós éramos muito mais. A ideia de santidade era muito mais presente dentro da igreja. E também a laicidade norte-americana. Devido a essa missão do povo de Deus da terra, eles entendiam que eles tinham que também influenciar o reino secular a partir de princípios cristãos. Daí surge a laicidade nos Estados Unidos. Ainda que os puritanos ali fossem maioria, eles preferiram, como é que eu vou dizer, não disputar poder, e sim construir um Estado laico que abarcasse todo mundo. Depois, Bíblia como regra infalível de fé e prática. Essa herança puritana, que também era reformada e virou puritana, e foi transmitida, chegou até nós também, movimento pentecostal. Outras ênfases puritanas que a revista não falou, questão da santidade e da simplicidade litúrgica. Assembleia de Deus tem uma qualidade excepcional, que é dar abertura para o leigo, para o não formado. A maioria dos nossos pastores não são formados em teologia. Quando são formados, são mal formados. O que a gente leva mais em consideração é a unção. É óbvio que isso tem seus problemas. O ideal é juntar a unção com o conhecimento. Mas entre um e outro, fique com a unção. Entre um e outro, fique com a unção. Acho que a gente herdou essa herança puritana. Felizmente, não herdamos a parte da preocupação, pelo menos a gente tem perdido essa herança da preocupação de ler as escrituras todos os dias, de amar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, de ter um conhecimento profundo das escrituras. Felizmente, isso tem ficado cada vez mais fraco. E tem as heranças batistas, né, que eu já falei para você, que é em relação à eclesiologia. No princípio, a Assembleia de Deus era congregacional e era orientada, era guiada pela convenção das Assembleias de Deus.
mas a eleição da diretoria local era feita pela igreja. Repúdio ao batismo de infantes, de crianças, isso é herança batista também, e a batista norte-americana, além das doutrinas batistas tradicionais, teve também a influência do movimento Holiness, arminianismo e dispensacionalismo, como eu disse anteriormente. Tá, falei das conexões, agora vamos falar de como que um espírito realmente puritano traria problemas para a Assembleia de Deus Madureira. Eu estou falando da Madureira, pode estender para as outras também, porque eu só sei da nossa realidade. Primeiro, barba. Está na Bíblia que é proibido barba? Não. Então isso aqui é mandamento de homem. Um espírito puritano se oporia ferrenhamente à proibição do uso de barba. 2. Obrigatoriedade do terno. Os puritanos usavam uma capa na hora de pregar. Eles achavam que isso dava um destaque para o pregador. No entanto, eles eram totalmente adversos à ideia de uma vestimenta específica para servir na obra do Senhor. Então eu acho que essa visão de obrigatoriedade de terno, muito provavelmente traria problema entre os puritanos. Tá? Numa visão, um espírito realmente puritano. Porque terno não está na Bíblia. Simples assim. Jesus não usou nenhuma vestimenta específica, os apóstolos não usaram nenhuma vestimenta específica, logo ordenar o uso de terno, principalmente nesse calor do Rio de Janeiro de 40 graus, é mandamento de homens. É muito confortável para quem sai de casa num carro com ar-condicionado e entra num gabinete com ar-condicionado e depois vai para um culto com ar-condicionado. Mas para a realidade da maior parte da população brasileira, isso é mandamento de homens que subjuga as pessoas a um sofrimento desnecessário. Sofrimento desnecessário. Não tem necessidade. Sistema episcopal, certamente nosso modelo de bispo primaz e de outros bispos logo abaixo dele que dominam num sentido ruim, irmão. Eu estou falando do ponto de vista do plano abstrato de governo, tá? Eles dominam a igreja, não tem como se opor a nenhuma decisão dos bispos da nossa denominação. Não há como, não há meios institucionais. Certamente isso seria ferrenhamente atacado pelos puritanos. Pastorado feminino. Isso aqui, meu irmão, navalha puritana não aceitaria de forma alguma, que a Bíblia é explícita em relação a isso. Você nunca vai ver Paulo falando de pastoras, você vai ver Paulo falando de apóstolas, mas no sentido de enviadas. E outra coisa, irmão, isso não diminui o papel da mulher na igreja, mas eu não tenho tempo de falar disso. O que você não vai encontrar é mulher pastora na Bíblia. Você não vai encontrar. Tá? Você vai encontrar mulheres com papéis extremamente proeminentes, mas você nunca vai encontrar mulheres com liderança sobre homens na Bíblia. E por fim, essa expressão santa ceia, púlpito chamado de altar, isso também os puritanos certamente seriam contra. Porque na Bíblia não está escrito santa ceia, é ceia do Senhor. É ceia do Senhor. Não é santa. Então, às vezes, a gente abandona o catolicismo, mas o catolicismo não sai da gente. Como assim, Jefferson? Como é que acontece quando termina a ceia? Vai lá o diácono, tem que dissolver o pão na água, porque não pode dar para uma criança, não pode jogar no lixo, porque ali é o corpo do Senhor. Irmãos, não é o corpo do Senhor. É uma visão meio ainda influenciada por uma concepção mais católica. Mas amém. Não precisa mudar, não. Tá? Isso não é um problema radical, não. Mas um puritano mesmo, ele se oporia a esse tratamento que a gente dá ao pão. Ele acharia que seria um absurdo, ou seja, molhar um pão na água para dissolvê-lo do que dar para as pessoas comerem. E é isso. 1h23 de vídeo. Ficou muito extenso, mas eu creio que eu estou entregando algo bastante completo para vocês. Espero ajudá-los na aula de vocês. Se você ficou até aqui, faz um comentário, por favor. Em nome de Jesus, me ajuda para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa dar uma aula extremamente abençoada que edifique profundamente a sua classe para a glória de Deus.